Muito bom dia a todos. Gostaria de falar da minha enorme alegria de estar mais uma vez nessa casa. Já tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes. É sempre uma satisfação podermos estar aqui convivendo com os companheiros, com os amigos. Agradeço aí a Gleides pelo convite constante, que atendemos realmente com muita gratidão pela possibilidade de aqui conversarmos, nessa casa tão tradicional no movimento espírita aqui no interior do estado, em particular na cidade de Campinas. Na nossa jornada evolutiva, há momentos que são muito significativos. Todos nós passamos por isso. Se nós olharmos para trás, a nossa vida atual, a nossa encarnação presente, nós vamos perceber alguns instantes que nos marcaram. Um toque, um fato, uma pessoa que nos falou algo, um livro que nos chegou às mãos, a possibilidade, por exemplo, de conhecer o Espiritismo, o que ocorreu comigo quando eu era ainda bem jovenzinho ainda, através das mãos muito protetoras e muito seguras de um tio querido, que era de família espírita. Todas essas coisas são muito marcantes na nossa vida. Fatos como esses, com certeza, não aconteceram e não acontecem apenas na presente encarnação. O governador do planeta é aquele pastor que olha para cada um de nós que somos as suas ovelhas com muito carinho, sobretudo com muito cuidado e com muita atenção, observando as possibilidades de chegar até o nosso coração e renovar o convite, lembrando que o banquete está pronto, está tudo preparado para a nossa satisfação, para a nossa alegria espiritual, para que nós possamos nos fartar da vida plena que está preparada para cada um, bilhões, trilhões, zilhões de espíritos criados com muito amor pelo Pai Celestial. Esses encontros, nós podemos imaginar aqueles irmãos que estavam encarnados ao tempo em que Jesus veio presencialmente nos mostrar como que devemos viver. Todos esses espíritos que ouviram Jesus, que sentiram a sua presença, esses espíritos com certeza ficaram muito marcados pelo seu magnetismo. Imaginem o que é o olhar, o que é o envolvimento amoroso de um arcanjo, alguém que atingiu o ápice da evolução que um ser humano pode atingir, alguém com quem você de repente tem a possibilidade de conversar, ou até de receber em sua casa, que é o que aconteceu na experiência que vamos relembrar hoje, que está relatada no Evangelho. Existe uma passagem de Jesus em que ele está entrando numa cidade, alguém queria vê-lo muito, e ele vai até a casa desta criatura. E nós vamos ver o que é que Jesus faz, segundo os relatos evangélicos. Mas nós vamos ver também como que isso impactou a vida dessa criatura depois que Jesus partiu. Porque graças à mediunidade, essa coisa maravilhosa que nos acompanha e nos permite estar em contato com um Consolador prometido, como Jesus havia nos informado, nós temos a grata satisfação de termos informações adicionais sobre a vida de alguns desses espíritos. Esse de quem nós vamos falar, nós tivemos um grande escritor russo, já no plano espiritual, encontrou com essa criatura que esteve em contato direto com Jesus. E ele trouxe o relato pessoal de como foi esse contato e como que isso impactou a sua vida. Mas mais do que isso impactou a vida de todos nós brasileiros, especialmente nós espíritas. Mas como assim? Nós veremos, porque nós vamos ver quem é esse espírito, quem ele foi, e depois como ele veio, inclusive, a reencarnar no Brasil,
deixando uma marca muito preciosa para todos nós. Nós vamos falar de Jesus encontrando-se com um publicano. Aquilo que nós estamos falando baseia-se nessas fontes colocadas aí na tela. Foram essas as informações que nós fomos buscar na Enciclopédia Livre, no Novo Testamento, claro, que é o livro básico para todos nós. É a mensagem direta do nosso governador. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Jesus pela ótica do Oriente Médio, do já falecido teólogo Kenneth Bailey, Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, psicografado pela querida Dona Ivone Pereira, também já desencarnada, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, título muito iluminado, utilizado por Humberto de Campos através da psicografia do Chico, que nos lembra do destino glorioso estabelecido para essa nação, mas, sobretudo, para a grande responsabilidade de todos nós brasileiros, especialmente nós que temos acesso a essas informações. O que era um publicano ao tempo de Jesus? O publicano é aquele responsável por recolher os impostos. Pagar um imposto, nós sabemos o que significa, né? Não é das coisas que agradam a todo mundo, né? Alguns destes arrecadadores de impostos, naquele tempo, eles ultrapassavam as suas funções, abusavam dessas funções e chegaram a formar, assim, fortunas escandalosas. Eles não eram, em geral, bem vistos nas comunidades onde eles estavam inseridos, né? E eles eram os que melhor conheciam as regras tributárias. Claro, eles recolhiam, né? Como que isso era estabelecido? Oferecia-se um leilão, quem é que vai ficar responsável pela arrecadação de impostos na cidade tal? Esse leilão alguém ganhava e ficava então com toda a responsabilidade. Sem dúvida, esse conhecia profundamente toda a legislação, o que deveria ser feito, o quanto que deveria ser arrecadado. Eles eram mal vistos pelo povo hebreu por uma outra razão também, não só pelo fato de que alguns abusaram, mas também pelo fato de que eles eram os responsáveis por arrecadar o tributo que era devido a Roma. Então, parte da arrecadação era entregue ao dominador romano que estabelecia a regra, ou as regras, entre o próprio povo hebreu. Nós sabemos o quanto essa questão foi importante. Por exemplo, nos lembramos daquela famosa pergunta que foi colocada para Jesus, para tentar colocá-lo numa arapuca em público, quando perguntaram: Senhor, mas é lícito pagarmos o tributo a Roma, a César? E Jesus, de forma magistral, pede uma moeda e pergunta: o que está gravado aqui na coroa desta moeda? E disseram: é César. E Jesus fala: pois então deem a César o que é de César, né? Então essa questão era uma questão muito importante naquele tempo. E ultrapassou a questão puramente tributária e acabou gerando uma questão religiosa. Quando alguém pagava o tributo e sabia que grande parte disso ia para o dominador romano, isso causava uma insatisfação muito grande. E, portanto, aqueles que eram responsáveis por arrecadar os impostos eram vistos como colaboradores do poder romano, né? Dizem até que eles temiam ficar no meio da multidão, porque alguém poderia, por exemplo, assassiná-los, alguém poderia tratar com grande dificuldade, trazer prejuízos físicos, à sua integridade física, inclusive. Dizem aqueles que estudaram a maneira como se vivia naquele tempo, que se você tivesse intimidade com um publicano, com a sua família, isso era muito mal visto.
Então, se você fosse à casa de um publicano, depois você precisaria passar por rituais de desintoxicação. Você precisa fazer alguma coisa para se purificar, porque estar em contato com um publicano e com a sua família seria praticamente o mesmo que estar em contato com alguém que tivesse uma séria doença contagiosa. Mas vamos a algumas explicações sob o ponto de vista geográfico e histórico. O acontecimento se dará na cidade de Jericó. Que cidade é essa? É uma cidade da Palestina, uma cidade importante, que está situada na Cisjordânia, né? É uma cidade que está a poucos quilômetros do Rio Jordão. Nós vimos aí que fomos buscar essas informações, coisa de 8 quilômetros na ponta norte do Mar Morto. E é uma cidade que está a 27 quilômetros de Jerusalém. No que essa informação tem importância? Porque a passagem de Jesus está passando por Jericó, na cena que nós vamos ver, relatada pelo evangelista, e está indo para Jerusalém. E como sempre, Jesus, seus discípulos, colaboradores, seguidores, etc., a pé. 27 quilômetros a pé não é uma jornada fácil hoje. Imagine naquele tempo, com todas as dificuldades que nós podemos imaginar que aconteciam, né? Eu vi uma curiosidade que eu achei muito interessante. É considerada a mais antiga cidade ainda existente na civilização humana. Ela é habitada há 11 mil anos. Então é uma das mais antigas cidades que existem por todos os tempos, né? Desde 9.000 antes de Cristo, já agrupamentos humanos estavam ali, habitando na antiga Jericó, que até hoje existe. Ela está situada a 270 metros abaixo do nível do mar. Então, se nós olharmos um pouquinho o mapa, aqui, olha, nesta posição nós temos montanhas. Ainda bem que temos montanhas, porque aqui está o mar Mediterrâneo. Se não tivesse a montanha, Jericó estaria submersa, porque ela está 270 metros abaixo. Jerusalém está alta, né, uma posição alta. Jericó era uma cidade de negócios. Jericó, onde os grandes empreendedores se reuniam, onde muita coisa acontecia. Portanto, muito recurso financeiro passava. Então, a questão da arrecadação de impostos é uma questão extremamente importante e muito pontuada naquela região. Dito isso, vamos ao relato. Nós vamos pegar o relato de Lucas, né? O Evangelho de Lucas é um evangelho, todos os 4 são maravilhosos e têm as suas características. Pessoalmente, eu gosto muito do Evangelho de Lucas por um fato muito significativo. Lucas não conviveu com Jesus, né? Lucas chegou um pouco depois. Lucas se agregou a esse grupo e Lucas foi conhecer histórias de Jesus não apenas com os discípulos. Lucas foi diretamente conversar com a mãe de Jesus. Então Lucas pegou muito das impressões que a mãe trouxe do seu próprio filho. Então esse aspecto da mãe dizendo, né, trazendo o seu sentimento, as suas impressões sobre a vida do filho, sempre foram coisas que me tocaram muito, né, por conta desta ligação afetiva. Mas vamos pegar o texto é curto. O texto é curto, nós vamos lê-lo integralmente, né? Vamos pegar aí os versículos, nós estamos falando lá do capítulo de número 19, já estamos aí para o final do Evangelho de Lucas, já são os últimos eventos da passagem de Jesus aqui entre nós. Vamos pegar os 3 primeiros versículos. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. Essa observação é importante. Então, Jesus aparentemente não tensionava ficar em Jericó. Ele estava passando por Jericó, indo em direção a Jerusalém. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Zaqueu era baixinho, pequenininho.
Então a multidão foi para recepcionar Jesus. Era muito comum naqueles tempos o seguinte: olha, está vindo um rabino, está vindo um mestre da sinagoga tal, ou está vindo o grande profeta. Jesus, a esse tempo, já era conhecidíssimo. Todos os seus feitos, as suas curas, os milagres, os seus sermões, tudo isso já circulava entre toda a população. Então Jesus estava sendo aguardado. Olha, o profeta está passando. Então a multidão, um monte de gente foi para ver Jesus. Mas Zaqueu era pequenininho. Como é que Zaqueu ia enxergar? Alguém ia dar passagem para Zaqueu? Como assim? Uma passagem para um publicano? Alguém que tem uma capacidade tóxica de poluir toda a população? Alguém que rouba a fortuna das viúvas, etc. Não. Então, o publicano, ele era muito mal visto. Ele considerado, na verdade, um verdadeiro impuro. Zaqueu era considerado impuro. Notem, e aí é uma ilação do teólogo Bailey. Ele dizia o seguinte: talvez houvesse uma certa frustração entre a população de Jericó. Por quê? Jesus não ia ficar em Jericó. Jesus estava apenas passando. A esse tempo, era muito interessante quando vinha alguém de grande conhecimento, um mestre de Israel, um doutor da lei, etc., porque eles se reuniam em torno para receber informações, para serem instruídos. Então, esperavam que Jesus parasse em Jericó, mas Jesus estava apenas passando. Então, aí no caso é uma ilação, imagina-se a possibilidade de que isso tivesse gerado alguma frustração entre a população. Mas vamos continuar com o relato de Lucas, agora os versículos de 4 a 7. Lembrando, população reunida, Zaqueu baixinho e sem nenhuma ajuda da comunidade que o desprezava. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Vejam, o relato é um relato muito interessante. Zaqueu correu. Um homem público, um homem com uma certa posição na comunidade, não corre. Alguém não corre, até hoje no Oriente Médio. E isso é considerado uma coisa que não se faz, deselegante. Agora, subir numa árvore, o sicômoro é uma espécie de figueira. Subir numa árvore, mas de jeito nenhum. O teólogo Kenneth Bailey conta que um embaixador americano, certa vez no Egito, ele foi resolver alguma coisa no jardim da casa dele, ele subiu lá numa árvore para consertar. O presidente egípcio nessa época ficou sabendo, ligou para ele e perguntou: o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Está subindo numa árvore, como se fosse uma coisa muito escandalosa. Por quê? Isto, para uma autoridade, não era algo esperado. Então, a gente observa o seguinte: Zaqueu foi muito resoluto. Ele correu, coisa que não se faz em público. Ele subiu numa árvore, coisa que também não se faz. O sicômoro é uma árvore bem frondosa, com muitas folhas, talvez para que ninguém o enxergasse lá. Ele estava meio que escondidinho na árvore, mas ele sabia que pela maneira como o grupo estava passando, como chegou a Jericó e ia cruzar, que naquela região Jesus iria passar. E ele queria muito ver Jesus. Então ele aproveitou para ver Jesus quando Jesus saía da cidade. Há uma informação adicional
que muitas árvores não podem ser colocadas dentro da cidade. Era o caso dos sicômoros. Os sicômoros normalmente eram colocados a cerca de 50 côvados depois da porta final da cidade. Então nós estamos falando aí alguma coisa em torno de uns 20 e poucos metros, 23 metros, para ser mais preciso. Tá? Então, é algum lugar onde a cidade já terminou, por ali eles iriam, Jesus e os seus discípulos iriam passar. Zaqueu está lá. Zaqueu está lá e Jesus o chama. Vamos observar um fato que também me parece muito interessante. Jesus não fala, olha, eu vou na sua casa. Não, Jesus fala, Zaqueu. Jesus o chama pelo nome. Como que Jesus sabia o nome daquela criatura? Como é que ele sabia que aquele ali era o cobrador de impostos, o Zaqueu? Então nós podemos também fazer ilações. Uma delas seria, talvez a população tivesse alguém soltado o nome dele e Jesus captou. Não, Jesus não precisa disso. Jesus é o governador do planeta. Ele conhece a cada um de nós pessoalmente. Se ele tiver que nos encontrar, imagina se a gente tivesse essa possibilidade, chegasse para mim, ele não ia falar, ô fulano, não, ele ia falar, ô Márcio, porque ele sabe quem cada um de nós é. Então ele vai e dirige-se a Zaqueu pessoalmente, pelo nome. E aí começa o burburinho. Poxa, mas o grande profeta vai na casa de um publicano, um homem impuro? Que é isso que esse profeta vai fazer? Onde já se viu? Ele vai se contaminar na casa do publicano, tendo inclusive o contato com a sua família. Então era algo absolutamente impensável. Mas nós sabemos que Jesus quebrou tradições e nos mostrou que os preconceitos não servem para nada, a não ser para nos escravizar. E que nós precisamos romper com tudo isso. E Jesus está exatamente nesse instante, rompendo com o preconceito. E dizendo mais, Zaqueu, eu vou à sua casa. Ele está rompendo também com uma outra tradição. Normalmente, alguém que chegava, doutor de Israel, alguém que fosse, esperava o convite para ir até a casa. Jesus muda completamente. Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. É mais uma quebra de protocolo, mais uma quebra em relação à regra social aceita naquela região. Isso é importantíssimo para nós notarmos o quanto que Jesus está sempre nos dando inúmeras lições nos pequenos atos, pequenos, eu digo assim, nas coisas corriqueiras da sua vida, porque o ato de um arcanjo sempre é um grande ato, é sempre um grande evento espiritual. Zaqueu foi visto, não só foi visto, é claro que quando Zaqueu decidiu que queria muito ver Jesus, de antemão já sabia dentro do seu coração que ele precisava aproveitar essa situação para mudar em definitivo a vida daquele publicano. Jesus modifica as tensões da cena. Por quê? Notem, ali estava, na visão da comunidade, um colaboracionista, um cobrador de impostos, alguém que faz a vontade de César, do poder romano, alguém que talvez tenha conseguido fortuna de forma indevida, né? Então as tensões voltadas para Zaqueu, Jesus muda o foco, Jesus puxa para si, ele trata Zaqueu pelo nome e ainda diz mais, cuida de descer porque eu vou para a sua casa. Né? Então Jesus altera completamente a situação. Se fosse um filme, é como se a câmera estivesse em Zaqueu e de repente a câmera fica voltada para Jesus, todo mundo olha para Jesus e alguns começam preconceituosamente a pensar, mas ele vai na casa de um homem impuro? Preconceito e protocolo quebrados por Jesus. Vamos continuar com o relato de Lucas, agora nos versículos 8, 9 e 10. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, aí quando Jesus já está com ele, e Zaqueu diz em voz alta, Senhor,
dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. A declaração feita em voz alta para o Zaqueu talvez seja para mostrar à comunidade que ele não era aquilo tudo de que pensavam dele, ou então ele estivesse assumindo um compromisso que aqueles que porventura ele tivesse prejudicado, ele iria compensar. Por que ele fala 4 vezes? Vou compensar em 4 vezes, porque isso é o que dizia a legislação romana. Na legislação romana, legislação essa que é importantíssima, o direito romano até hoje traz influência no direito de vários países do mundo, né? Quem faz o curso de direito passa por uma cadeira lá onde estuda o direito romano e todas as suas contribuições para o mundo civilizado, né? Então o direito romano dizia: você prejudicou, você vai ter que compensar em 4 vezes. Então Zaqueu está mostrando que também ele conhece não apenas a legislação tributária do povo hebreu, mas que ele conhece muito bem do poder romano que estava ali estabelecido. E aqui nós pensamos uma coisa: quando nós vamos ver lá no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, quando Kardec está analisando aquilo que ele aprendeu com os relatos dos espíritos, ele diz o seguinte: quando você vai se quitar com a lei, você precisa passar pelo menos por 3 situações. Você precisa se arrepender, primeira coisa. Você precisa notar que você agiu mal. Segundo, você precisa expiar, com X, né? Então você precisa passar por alguma situação de expiação que vá lembrar a você, enquanto espírito, daquilo que você fez lá atrás. Agora, você também precisa compensar aqueles a quem você prejudicou. Quando temos a possibilidade de compensar na própria encarnação, em que nós estamos aí a caminho, como dizia Jesus no Sermão da Montanha, mais fácil. Mas às vezes, se não conseguimos nessa, outras oportunidades surgirão, ou no plano espiritual, ou em outras encarnações, para que nós possamos compensar aquelas criaturas a quem nós prejudicamos. Vejam que Zaqueu está assumindo o compromisso da compensação. Prejudiquei, eu vou compensar, pagando 4 vezes o prejuízo que eventualmente eu tenha produzido, né? Notem que o fato de Jesus chegar e ir até Zaqueu provoca uma ação transformadora na vida de Zaqueu. Ele, no ato, assume um compromisso público e declara isso em alto e bom som. Então, a ação transformadora do amor de Jesus, essa ação que está o tempo todo tentando entrar nos nossos corações, e às vezes nós barramos por causa dos nossos preconceitos, pela nossa desatenção, né? Pela falta de cuidado com aquilo que é o mais importante para a nossa existência, nós não deixamos que esse amor nos envolva, que a sua ação transformadora altere a nossa jornada no planeta em nosso próprio benefício. Mas essa transformação alterou profundamente Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, ele foi visto e foi visitado por Jesus. E Jesus falou mais: esta casa recebeu a salvação. O que significa a salvação? A salvação é o processo de amadurecimento do espírito. Né? Nós concluímos com Kardec de forma iluminadíssima diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós precisamos aprender a caridade. Caridade nada mais é do que o amor em trânsito, é o fluxo de amor. Então nós precisamos aprender o amor. É isto que nos salva. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: ele recebeu e ele agora se transforma, né? Então a salvação entrou nessa casa. Ele também é um filho de Abraão. Abraão, né,
um dos grandes patriarcas do povo hebreu. Filiação a Abraão é algo extremamente importante no próprio desenvolvimento desse contingente enorme de espíritos que evoluem, né, no processo todo patrocinado por Jesus. Então, ele também é um filho de Abraão. Notem que aqui tem pelo menos 3 grandes declarações de Jesus que merecem destaque. Tá? Primeiro, ele diz: esta casa recebeu hoje a salvação. Ou seja, Jesus percebeu a transformação no coração de Zaqueu, a possibilidade de modificação e entrar na vida plena, aproveitando as possibilidades que a vida oferece. Quando ele diz, também esse é filho de Abraão. Abraão é uma figura tão importante que nós temos pelo menos 3 grandes religiões no mundo, certo? Que se baseiam ou que são ditas abrâmicas. O islamismo, o cristianismo, de uma maneira geral, em particular o próprio catolicismo, né? Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões abrâmicas. Então, o patriarca Abraão é um patriarca importante, digamos, para toda a humanidade, para todo o grupamento humano que evolui aqui sob a proteção e direção de Jesus. Mas a outra lição, a outra declaração de Jesus também é muito significativa, porque ele diz: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Jesus, em determinado instante, ele se coloca como pastor. Ele diz que o bom pastor, às vezes, deixa o rebanho para ir lá longe buscar a ovelha que se perdeu, né? Então, este é o trabalho do pastor, este é o trabalho de quem nos conduz. Quando Kardec pergunta aos espíritos, questão 625 do Livro dos Espíritos, qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os espíritos respondem: é Jesus. Então ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, é ele que nos conduz. Nós somos um grupamento de mais de 30 bilhões de espíritos em relação à Terra, 8,5 encarnados e um tanto bem maior desencarnados no entorno do planeta, esse contingente todo sob a responsabilidade do Cristo. Tinha que ser um arcanjo mesmo para ter uma responsabilidade tão grande, né, atribuída diretamente pelo Pai Celestial. E Jesus, então, ele se coloca como? Ele se coloca como o bom pastor. O pastor que tem atenção e conhece as características íntimas de cada uma das suas ovelhas. Observem que quando Jesus chega e fala com Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome, tá certo? Mas como ele sabia o nome de Zaqueu? Será que a população ali já estava murmurando? Não precisava. Jesus conhece a cada um de nós de forma muito particular e com muita profundidade. Se Jesus aqui chegasse nesse instante, ele ia falar: você está falando sobre mim, Márcio? Ele trataria pelo nome. Ele nos conhece profundamente, né? Ele sabe quem nós somos. Ele é o grande provedor de todo o desenvolvimento da evolução desse contingente enorme de espíritos que nós somos ligados ao planeta Terra. Jesus, ele mostra, né, nesse instante, se mostra como o bom pastor, e nós vamos ver essa citação de Lucas, está no finalzinho ali do slide. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Então o que Jesus nos fala é: todos nós merecemos atenção, e quando estamos desviados, como uma ovelha de um rebanho, Ele vai nos buscar, Ele vai nos trazer de volta, com o conselho. Se nós aceitarmos o conselho, vem uma tribulação, vem alguma coisa que nos traz de volta aqui, ao rebanho, porque Ele é o bom pastor. O bom pastor tem esta autoridade, mas mais do que autoridade, tem amor pelo seu rebanho, e cuida do rebanho
com carinho, com diligência, com atenção, né? Coisas importantíssimas que nós recebemos desse que comunga da intimidade com o Pai. Jesus nos fala, eu e o Pai somos um. A mesma pessoa? Não, nem pensar. Ele foi criado pelo Pai Celestial, mas já está integrado ao Pai Celestial nas intenções. Aquilo que ele faz é a vontade do Pai. Essa vontade é o próprio alimento de espíritos que chegaram a esta condição. Jesus é o arcanjo, né, que recebeu como atribuição a responsabilidade de cuidar de todo esse contingente humano ao qual nós pertencemos aqui no planeta. Né? Milênios de história do planeta com encarnações, 200 mil anos de encarnações segundo os registros da ciência. Mas antes, muito tempo antes disso, 4,5 bilhões de anos atrás, construindo o cenário da vida, fazendo os experimentos com seus cientistas para ver qual é a melhor maneira de viver nesse planeta, como seria a vegetação, o relevo, tudo. Como estabelecer o cenário da vida para que esse contingente enorme de espíritos pudesse ali desenvolver o seu processo de transformação, né, e de caminhada em definitivo para o Pai. Nós nos perguntamos, essa ocorrência de Jesus com Zaqueu, será que impactou a vida de Zaqueu? Será que houve uma transformação na sua experiência? Ele queria muito ver Jesus. Ele era baixinho, ele subiu na árvore. E a população não cedeu lugar porque ele era visto como um colaboracionista de Roma, né? Alguém que fazia a vontade de Roma e não alguma coisa de interesse da própria população. Será que a vida de Zaqueu mudou? Graças às informações que nós recebemos através das mensagens espirituais, através da contribuição do Consolador prometido por Jesus, que é exatamente o Espiritismo, né? Todo o trabalho desses espíritos comprometidos diretamente com ele, nós conseguimos obter relatos a esse respeito. E nós fomos encontrar, num livro psicografado pela Dona Ivone Pereira, um livro de Leon Tolstói. Leon Tolstói, o grande escritor russo, né, que no plano espiritual aproveita-se da mediunidade gloriosa da Dona Ivone Pereira para nos trazer informações. E existe uma informação muito preciosa, porque Leon Tolstói, no plano espiritual, ele se encontra com o Zaqueu. E Zaqueu vai dizer para ele como que a vida dele se modificou a partir desse encontro com Jesus. É isso que nós vamos ver aqui brevemente. Então, Leon Tolstói relata que ele estava em passeio pelo mundo espiritual e ele se sentiu atraído por uma assembleia. Tinha uma assembleia, espíritos que estavam ali reunidos ouvindo alguém. Ele se sentiu meio que imantado por aquilo, magnetizado, e ele foi até essa assembleia. Era uma aula que estava sendo dada por um mestre de pequena estatura, certo? Num cenário que lembrava a velha e encantadora Galileia. Este é o próprio relato do escritor Leon Tolstói. Né? Alguém solicitou ao mestre alguma coisa e o chamou por Zaqueu, e que relatasse a sua experiência nos templos apostólicos. Isso chamou muita atenção do Leon Tolstói. Zaqueu? Seria aquele Zaqueu que subiu lá no sicômoro para ver Jesus e que Jesus foi até a casa dele? E era exatamente esse Zaqueu. Depois vocês procurem um relato completo, nós vamos fazer um breve resumo, só para nós refletirmos um pouquinho sobre esses acontecimentos. Leon Tolstói diz o seguinte, que ele perguntou a si mesmo, seria aquele Zaqueu? E era. O Zaqueu, que era o baixinho, que subiu no sicômoro para poder enxergar Jesus. Mas mais do que isso, Jesus o enxergou e foi até a casa dele.
né? O Leon Tolstói diz que ele se sentiu assim numa assembleia muito grande, uma assembleia grandiosa mesmo, e grandiosa tanto no sentido moral como no sentido da fraternidade. Ele conseguiu perceber os liames que ligavam aqueles espíritos que estavam ali reunidos em torno do Zaqueu. Ele diz até uma coisa interessante, que era o modelo da verdadeira democracia, né? A reunião daquelas criaturas numa assembleia para receber informações de interesse a todos. Ele, Leon Tolstói, diz, em relato pessoal, né, através da psicografia da Dona Ivone Pereira, que ele se sentiu assim muito satisfeito, né, por ter sido acolhido ali como um aluno do ex-publicano de Jericó. Então ele estava diante daquele Zaqueu que ele certamente já conhecia dos relatos do Evangelho, né? E ele olhou e viu Zaqueu do jeito que Zaqueu deveria ter sido fisicamente, vamos dizer assim, ao tempo de Jesus. Então, coisa de 2000 anos atrás. Era o mesmo Zaqueu de pequena estatura, provavelmente vestindo uma roupa típica daquele tempo, não sabemos, talvez com um turbante, com vestes daquela época. Ele percebeu como se o cenário da antiga Palestina estivesse ali sendo reproduzido aos seus olhos, né? E aí a gente pega um escritor da estatura de um Leon Tolstói, aí é uma delícia você ler esses relatos. Quem tiver acesso, hoje você põe aí no Google, você acha com muita facilidade. Pegue o relato, a maneira como ele descreve, a própria descrição do Zaqueu, a maneira como ele se coloca na assembleia, etc., é uma coisa maravilhosa. Nós não vamos nos estender para não avançarmos muito no tempo. O que aconteceu com Zaqueu depois do encontro com Jesus? Leon Tolstói, então, nos conta. Ele teve acesso, conversou com Zaqueu, que já era a esse tempo um mestre no plano espiritual, conversou e Zaqueu fez um resumo para ele do que ocorreu com ele naquele tempo. Ele diz o seguinte: logo depois daquele contato com Jesus, quando Jesus foi à sua casa e ele assumiu o compromisso de que ia compensar aqueles que porventura ele tivesse prejudicado, ele se desligou da função de cobrador de impostos. Veja, ganhar esta banca, ter acesso a esse tipo de cobrança, era uma coisa muito importante do ponto de vista de valor financeiro. Aqueles que conseguiam, normalmente os publicanos se tornavam, no mundo, ricos, conseguiam fortunas, etc. Alguns adequadamente, outros abusavam. Abusavam, cobravam mais impostos do que deveriam, etc. Até por isso também eles eram mal vistos. Mas tem alguns publicanos que são muito importantes. Mateus, por exemplo, o evangelista Mateus era publicano, né? Será que Jesus escolheria alguém de má vida, alguém com uma reputação que não fosse libada, para acompanhá-lo e ser inclusive o redator de um dos evangelhos? Certamente que não, né? Então, mas ele, Zaqueu, se desligou desta função, que era uma função muito importante naquele tempo. Ele partilhou os seus bens. Então nós pensamos, será que aquele contato com Jesus o impactou? Impactou profundamente. Ele partilhou os seus bens e todos os recursos financeiros que ele havia conseguido juntar. Ele doou principalmente aos pobres, mas claro, não esqueceu da própria família. É óbvio que cada um que for minimamente responsável não vai deixar a sua família desguarnecida. Até porque, se aqueles são os membros da sua família, eles são entregues a você, e você tem uma responsabilidade diante deles. Zaqueu deixou o suficiente para a sua família, mas entregou principalmente àqueles que mais necessitavam. Distribuiu propriedades rurais, especialmente aos camponeses, que trabalhavam na terra e que, portanto, dependiam dessa atividade, sendo os mais necessitados. Ou seja, ele abriu as mãos e fez exatamente aquilo que ele disse a Jesus que ele iria fazer ou que estaria disposto a fazer. Reservou para si mesmo apenas uma pequena
pequena quantidade desses recursos que garantiriam a sua sobrevivência por pouco tempo. Ele poderia ter acumulado, pensado, puxa, minha expectativa de vida é mais tantos anos, eu gasto mais ou menos tanto por ano, então vou deixar isso aqui para mim. Não, ele não fez isso. Ele reservou uma quantidade que daria para o seu sustento por pouco tempo. E o que ele faria depois? Ele iria trabalhar. Como que ele trabalhou? Ele trabalhou o seguinte, ele tinha grande conhecimento. Ele conhecia matemática, ele tinha informações muito importantes, ele sabia ler, sabia escrever, etc. Então ele poderia dar aulas, foi isso que ele fez. Ele deu aulas com seus conhecimentos de letras, matemática, vários idiomas, porque veja, ele tinha cuidado do comércio, ele tinha que recolher impostos, aquela região é uma região que tem um monte de países, então ele aprendeu vários idiomas. Então esse conhecimento dele, ele distribuiu. Como? Ele trabalhava em escolas das sinagogas, dando aula para os filhos das pessoas, dos rabinos, das pessoas de alguma posse. Então ele ofereceu o seu serviço profissional com os conhecimentos que ele adquiriu para garantir o seu próprio sustento. Ele diz o seguinte, que ele se fez errante para acompanhar os discípulos de Jesus e aprender os ensinamentos de Jesus, e que ele esteve presente no momento da crucificação. Ele estava lá. Ele viu a crucificação acontecer. Então vejam o impacto que esse contato de Jesus, quando Jesus falou a salvação entrou nesta casa, porque é a ação transformadora do magnetismo do Cristo, né, na vida daquela criatura. A vida dele passou a ser outra, completamente diferente. Ele procurou os discípulos, tá? Ele procurou os discípulos, ele diz que foi a Betânia. Lembra-se de Betânia? Betânia é onde morava Lázaro. Lázaro, as duas irmãos, os grandes amigos de Jesus. Quando Jesus estava na região, Jesus ia lá, né, para conversar com Lázaro. Jesus informou Lázaro, deu informações preciosas para Marta, para Maria, as irmãs de Lázaro. Lázaro continuou comprometido com Jesus, ele trouxe Lázaro do túmulo de volta, né? Espírito comprometido com Jesus até hoje. Nós vamos encontrar na codificação de Kardec, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 4 mensagens do Espírito de Lázaro. Que Lázaro? Esse Lázaro aqui. O Lázaro, o amigo de Jesus que morava em Betânia, poucos quilômetros de Jerusalém. Ele foi até lá, pegou os relatos, pegou instruções, foi conhecer, ou seja, ele foi se tornar efetivamente um verdadeiro cristão. Mas, sobretudo, ele foi ouvir Paulo de Tarso. Pouquíssimos trabalhadores conheceram ou tiveram uma penetração tão profunda no cristianismo como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o vaso escolhido por Jesus, né? Aquele encontro que Paulo tem na estrada de Damasco é uma coisa maravilhosa. Jesus chega até ele, aquela luminosidade toda, inclusive cega momentaneamente. Paulo de Tarso passa alguns dias cego, né? Aquele impacto todo, e Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Ou seja, abre os olhos, Paulo, o que foi que nós combinamos antes da sua encarnação? Que você tinha um trabalho a fazer, você está perseguindo o movimento cristão? Olha, você está se confundindo, né? E aquilo mexe com Paulo profundamente, e ele vira a moeda de cara para coroa e se torna um dos maiores trabalhadores de todos os tempos. Uma profunda compreensão do cristianismo. É a este que exatamente Zaqueu se liga. Paulo recebe, segundo o relato dele mesmo, trazido pelo Leon Tolstói, com afeto e com bondade. E ele se tornou discípulo de Paulo, começou a acompanhar Paulo, né, para aprender o exercício do cristianismo. E ele diz, e aí está entre aspas, porque são palavras dele relatadas pelo Leon Tolstói: nunca mais o deixei até hoje. Veja, ele se ligou a Paulo quando ele estava encarnado, e Paulo também. Ambos desencarnaram, o relato não diz quem desencarnou primeiro, ambos desencarnaram, e ele continua como discípulo de Paulo, ou pelo menos até a época desse relato. Ele disse a Leon Tolstói que ele continuava
como discípulo de Paulo. Não o deixei até hoje. Ele traz aqui para nós um conselho que Paulo dá a ele. Vamos ler, é o último parágrafo que está aí nessa slide. Não te limites à adoração inativa. Não adianta ficar batendo no peito, dizer eu creio, pôr um plástico no carro. Tudo isso é importante, sem dúvida, mas não basta. Que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus precisa de servos trabalhadores, enérgicos, e Paulo deu exemplo disso, hein? De energia, né? Ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Dificilmente nós encontraríamos alguém que fez isso tão bem quanto Paulo de Tarso, né? Testemunha o teu amor, olha o conselho que Paulo está dando para o antigo Zaqueu. Testemunha o teu amor por ele. Como? Servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram. Pois tal é o segredo da boa prática, negrito nosso, da nova doutrina. Então a boa prática é servir. Não é à toa que Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Né? Porque atuar com a caridade é servir o próximo diante das suas necessidades. E esta é a boa prática cristã. Aliás, tem mensagem do próprio Paulo, ratificando essa informação, Kardec colocou lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo fala, repete, reproduz este ditado, fora da caridade não há salvação. E diz, isso não é só aqui neste planeta, em todo o universo, esta é a mensagem divina para todas as suas criaturas, né? Nós precisamos servir. Zaqueu deixa as suas palavras, ele põe para Leon Tolstói então nos reproduz. Ele diz, o unigênito dos céus, está se referindo a Jesus, né? Um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. Então nós nos perguntamos, aquela ação foi transformadora? Profundamente. A vida de Zaqueu era uma antes e passou a ser uma vida completamente diferente depois que Jesus teve o contato direto. Que ele lá nos refolhos do seu coração, parecia que ele tinha essa intuição, ele precisava ver Jesus. Mais do que isso, ele precisava ser visto por Jesus, é tudo isso que ele queria. Imagina o que é um espírito do escol, de um Jesus, de um Cristo, de um arcanjo, te enxergar e te envolver magneticamente. É uma coisa muito profunda, impacta, transforma mesmo. Como transformou Zaqueu, transformou Maria Madalena, transformou tantos outros. Às vezes com um simples olhar, falamos um simples olhar na nossa visão pequena. O olhar de um Cristo nunca é um olhar simples, é um olhar que vai no fundo dos corações e enxerga completamente a nossa alma, porque Ele é responsável por todos nós. Mas nos diz Zaqueu, e encontrei então dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciava. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embala o coração. É a paz do dever cumprido, é a paz de fazer a vontade do Pai através da mensagem trazida pelo Filho. Eu e o Pai somos um. No momento em que o Cristo nos fala, Ele, como nos diz Eurípides, o médium de Deus, está nos trazendo a mensagem do próprio Criador. Então, por isso, nós precisamos muito prestar atenção. E Leon Tolstói nos fala, foi esse um dos mestres que encontrei além do túmulo. Seus ensinamentos, os exemplos de ternura em favor do próximo que me deu, revigoraram as minhas forças. Sob os seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo-me a realizações conciliadoras da consciência. Ou seja, Leon Tolstói tornou-se discípulo de Zaqueu no plano espiritual. Mas nós nos perguntamos, mas esse Zaqueu continuou a trabalhar, sem dúvida, ele se comprometeu com Jesus, se comprometeu com Paulo de Tarso e o trabalho foi anunciado
por Paulo, né? A maneira de nós reverenciarmos ao Cristo é através desse compromisso. Mas será que ele tem alguma atuação aqui em relação a nós no Brasil? Tem. Quem é o Zaqueu aqui entre nós? Leon Tolstói narra que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu. Nós estamos falando desse enorme trabalhador, né? Quem de nós não é grato a Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes foi chamado o Kardec brasileiro, né? Zaqueu, ele mudou a sua vida, mudou tanto a sua vida que ele resolveu até mudar de nome. Ele passou a ser chamado de Matias. No tempo em que ele ainda estava encarnado aqui, seguindo Paulo de Tarso, ele se tornou o irmão Matias, um dos discípulos de Paulo, portanto, um dos trabalhadores do cristianismo primitivo. Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, nos dá uma informação muito importante. Ele diz que o próprio Ismael, o Espírito Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, fez ao Espírito Bezerra de Menezes o convite para que ele reencarnasse aqui em terras brasileiras, com a missão de transportar para cá as lições do velho mundo, trazer para cá e revigorar o espiritismo no Brasil. Hoje nós sabemos que o Brasil é o país mais espírita do mundo. Tudo nasceu lá na Europa, no velho mundo, principalmente na França e nos países do seu entorno, com um trabalho magistral, hercúleo, de Allan Kardec e todos os seus colaboradores, encarnados e desencarnados. Mas esta árvore foi transplantada para o Brasil. Ela foi arrancada de lá? Não, ela gera frutos lá, sem dúvida, e mais, atualmente com o benefício de alguma contribuição que brasileiros têm dado no velho mundo, em revigorar a própria mensagem de Jesus através do Espiritismo. Mas mesmo sendo um país que é o mais espírita, o movimento ainda parece pequeno. Gente, são 160 anos só, isso é um segundo, isso não é nada. Vamos dar tempo ao tempo, aliás, não vamos dar tempo ao tempo, vamos nós aproveitarmos o tempo e vamos nos integrar nesse trabalho. Esse trabalho é um trabalho do Cristo em favor de toda a humanidade. E o nosso Bezerra de Menezes, então, é esse espírito que foi escolhido a dedo por Jesus através de Ismael. Jesus deve ter inspirado, talvez tenha até falado diretamente com Ismael: olha, pede ao Zaqueu para encarnar no Brasil. Bezerra Menezes, depois de um certo tempo, né, ele como presidente, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, deixou um trabalho maravilhoso. Bezerra Menezes, depois de algum tempo, já retornado ao plano espiritual, recebeu, através de Celina, um convite direto de Maria, mãe de Jesus, que ele já poderia ascender a planos muito maiores, muito mais iluminados, muito mais felizes. E o que ele pediu a Celina? Por favor, peça à Mãe Maria que deixe que eu fique um tempo mais, porque eu quero ajudar a população do mundo. É a este Espírito que nós precisamos agradecer por todo o trabalho que ele e toda a sua equipe têm desenvolvido em favor da humanidade como um todo, mas em especial no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nós também agradecemos as informações trazidas por Leon Tolstói e pela médium Ivone Pereira. Mas, sobretudo, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, pela condução, pela diligência, pela misericórdia e, sobretudo, pela paciência infinita que Ele tem em relação aos nossos desacertos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja.